Bom dia, pessoal. Eu recebi o pedido de uma colega para resolver dois exemplos aqui dessa nossa aula 5. Então eu resolvi já gravar um vídeo, porque se mais alguém tiver com as mesmas dúvidas já pode tirar. Tá? Seria os exemplos 14 e 15 desses exercícios que ficaram da aula 5. Seria esse exercício aqui, onde a gente tem que determinar aquela resistência desconhecida, né, o R, e esse outro aqui, onde tem essa associação de resistores. Tá? Então a gente vai começar com esse primeiro exercício aqui, tá? Resolvendo aqui como a gente tem feito sempre em aula, certo? Bom, nessa aula aqui vocês ainda não tinham conhecimento de análise nodal, tá? Era uma aula em que a gente só tinha como conhecimento as leis de Kirchhoff e a associação de resistores. Tá? Então a primeira coisa que eu vou fazer nesse exercício aqui, eu vou utilizar a lei das tensões de Kirchhoff nessa primeira malha aqui da esquerda, certo? Essa malha aqui. Então, através da lei das tensões de Kirchhoff, eu obtenho a seguinte equação. Eu tenho aquela fonte de menos 30. Aqui, né, nesse resistor, eu vou ter uma queda mais-menos, né? A corrente sempre entra pelo terminal positivo de tensão. Então eu tenho mais 2 vezes 3 mais I, certo? E nessa resistência de 10 ohms eu tenho a corrente I circulando, certo? Mais 10I, então, é igual a zero. Tá? Então, dessa equação aqui eu só tenho como variável a corrente I, certo? A partir do momento que eu isolar o meu I, eu vou encontrar que ele vale 2 amperes. Tá? Bom, a partir daqui, então, eu já consigo calcular, por exemplo, a queda de tensão nesse resistor de 10 ohms. Né? Se eu tenho 2 amperes circulando por ele, eu tenho 20 volts nele, certo? Agora, com relação a essas malhas do lado aqui, vocês podem ver que os resistores de 4 ohms e de 8 ohms eles estão em paralelo. Então a tensão é a mesma nos dois, certo? Então a tensão V eu posso determinar tanto sendo 4 ohms vezes 2 amperes ou 8 ohms vezes 1 ampere, não é? Que vai ser o mesmo valor. Então eu sei que aquela tensão V ali vale 8 ohms vezes 1 ampere, não é? Que vale 8 volts. Tá? Para determinar essa resistência R, como eu tenho a corrente, não tenho a tensão, né, e não tenho a resistência, eu posso supor que aqui eu tenho uma tensão VR, certo? Vou colocar aqui uma tensão VR. E assim eu posso aplicar a lei das tensões de Kirchhoff nessa malha aqui debaixo, certo? Então, quando eu aplicar a LTK nessa malha, eu tenho menos 20, certo? Onde 20 é a tensão nesse resistor de 10 ohms, né? O que a gente determinou a partir do cálculo da corrente I, tá? Mais 8 volts, né? Que é aquela tensão lá naquele paralelo, mais o meu VR, certo? Isso aqui é igual a zero. Tá? Então daqui eu tiro então que o meu VR é igual a 12 volts. Tá? E do VR, então, eu consigo calcular o valor da minha resistência, a resistência R, que é uma incógnita, né? Através da lei de Ohm, onde o meu VR ele vai ser igual ao R, que é desconhecido, né? Vezes 3 amperes, que é a corrente que está circulando por ele. Tá? E daqui, então, eu tiro que a minha resistência vale 12 dividido por 3, não é? Que seriam 4 ohms. Tá? Então essa é a solução desse exemplo 14. Tá? Então vamos ver agora lá o próximo exemplo, né, que também ficou dúvida, que seria esse daqui. Então vou abrir aqui um quadro novo.
Esse exemplo aqui, pessoal, é aquele exemplo típico que o pessoal acaba se confundindo com a associação de resistores devido a não estarem totalmente a 0 graus ou 90 graus, não é? Quando ele é desenhado um pouco inclinado assim, vocês acabam se confundindo um pouco, tá? Mas aqui o importante é enxergar sempre primeiro os resistores que estão diretamente em série ou diretamente em paralelo, tá? Nós temos esses resistores D2 e D4 ohms aqui estão em série e esses aqui também. Então eu posso associar e com isso eu ficaria com um resistor em paralelo com esse D3 ohms, não é? E aqui também com esse D3 ohms eu fico com um resistor de 6 ohms em paralelo, tá? E se eu fizer 6 paralelo com 3, vai me resultar em 2 ohms, tá? Então eu vou redesenhar aqui o circuito para vocês verem como que vai ficar, não é? A partir do momento que eu fizer aquele série e aquele paralelo. Tá? Eu sigo tendo a minha fonte aqui de 45 volts. Os resistores de 6 ohms aqui não vou modificar nada ainda. Eu tenho também esse resistor de 12 ohms aqui. E eu vou até manter o desenho mais ou menos como ele está ali no original para vocês conseguirem enxergar melhor. Tá? Só que agora aqui esse resistor já vai ser um resistor de 2 ohms, tá? E aqui um outro de 2 ohms, certo? Por quê? Porque eu fiz o primeiro série de 2 com 4, fica 6, 6 paralelo com 3 fica 2. Tá? Isso tanto no de cima quanto no de baixo. Um ponto importante aqui, pessoal, é vocês verem que a informação que eu quero, que é a corrente I, né, essa corrente I em vermelho do circuito original, ela foi perdida. Tá? Porque o meu resistor de 3 ohms, onde está passando a corrente, ele foi associado com um resistor de 6 ohms em paralelo. Tá? Então eu vou ter que voltar lá no circuito original quando eu quiser calcular a corrente I. Tá? Mas por enquanto a gente vai indo por esse lado aqui. Então vocês podem ver que esses dois resistores de 2 ohms estão em série, em paralelo com um de 12. Tá? Então, a partir do momento que eu associar 4 ohms em paralelo com 12 ohms, eu vou obter aí uma resistência que ela é, se não me engano, de 3 ohms. Tá? Então, esse circuito ele vai ficar dessa forma aqui. Eu tenho aqueles meus resistores de 6 ohms do circuito original e aqui eu tenho esse resistor de 3 ohms. Então é importante vocês observarem que esse resistor de 3 ohms ele equivale a toda essa associação de resistores aqui do circuito original. Tá bom? Então, nesse ponto aqui, pessoal, eu já consigo calcular a corrente, uma corrente I, vamos chamar isso aqui de IT, tá? Uma corrente I total, onde o meu IT, então, vai ser 45 dividido por 15 ohms, tá? Que é a associação série de 6 com 3 com 6. Tá? Então, a minha corrente total aqui vai ser de 3 amperes. Tá? Bom, pessoal, esses 3 amperes vão causar uma queda mais ou menos 9 volts nesse resistor de 3 ohms, certo? Esses 9 volts eles vão estar aqui no meu circuito original, certo? Então, nesse ponto aqui,
eu sei que eu vou ter 9 volts, certo? E com esses 9 volts aqui, eu já consigo analisar o restante do circuito para calcular aquela corrente I, certo? Eu posso ir fazendo divisão de tensão, né? Por exemplo, se eu pegar esse circuito intermediário aqui, sabendo que eu tenho 9 volts nesse ponto aqui, né? Eu sei que eu vou ter mais ou menos 4,5 volts em cada um desses resistores de 2 ohms que estão em série. Tá? Uma vez que eles são iguais, eu vou ter a mesma queda de tensão nos dois. Certo? Então, esse 4,5 volts também vai estar aplicado, como esse resistor de 2 ohms ele é a associação paralela de 3,6, então eu sei que esse 4,5 ohms vai estar em cima desse resistor de 3 ohms aqui. Tá? E a partir desse valor, então, eu já consigo calcular a minha corrente I, certo? Que ela vai ser, então, aqueles 4,5 volts dividido por 3 ohms, certo? Que resulta, então, numa corrente de 1,5 amperes. Tá certo, pessoal? Então, com isso, se resolve também o exemplo número 15.